sem temor de Deus. Ah, nós temos grandes empresas, grandes indústrias, aqui nós não queremos Deus, nós não queremos negócio de Bíblia em escola, nós não queremos, o que mais? Bíblia em hotel, nós não queremos, até crucifixo eles não querem em promotoria, não querem em tribunal, ou seja, é uma cidade que quer prosperar sem o temor de Deus. E lembrando que uma cidade que tem um temor de Deus, a moral dela é bem equilibrada. Uma cidade que tem temor de Deus, há mais respeito nela. A juventude está crescendo sem o temor de Deus. E veja que as grandes cidades, metrópoles e cidades de alto níveis culturais e intelectuais, o maior índice de prostituição, o maior índice de suicídio, o maior índice de depressão. Porque a cidade, ela pode ser bela, a praça pode ser linda, a rua pode ser bonita, mas isso não alegra a vida. Outra coisa, rejeitam a verdade divina. Eu pergunto, Sodoma e Gomorra receberam os anjos? Não. Eles não quiseram saber de anjo. Só quem recebeu foi Ló, e eles nem queriam ficar na casa de quem? Porque os futuros genros não valia nada. Meu Deus, É por isso que a gente começa, veja bem, Deus não habita nem os seus anjos aonde a casa não presta. Tem muitos pais que hoje não tem mais moral em casa, a Bíblia lá não vale nada. Os filhos vivem tudo que não presta, prostituição, não se casa, é a moça dormindo no quarto do jeito que quer, e os próprios anjos não quiseram entrar na casa. E a Bíblia diz, você vai ver, que nem a mulher de Ló prestava mais, e os genros já tinham feito a cabeça. Negócio interessante, que até Ló, que era o melhorzinho, o que ele dizia já não podia levar, as pessoas não encaravam com uma coisa séria. Não, o que ele falava não tinha mais poder de nada. Não tinha peso a palavra mais. Então veja bem, o juízo há de vir para Sodoma e Gomorra. Mas se vocês analisarem, sociedade que rejeita a palavra de Deus, está lá, eu não vou ler aqui, mas está lá em Romanos capítulo 1, não é isso? Do 18 até o 35. Veja que essa cidade, ela entrou nessa poça do pecado. E há muita coisa interessante. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra, ela estava localizada no Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto. Está em Gênesis 13, 10 a 12. Ok? Agora, a região... Vocês pensam que Sodoma e Gomorra era uma região pobre? Era o quê? Era fértil. E sabe como era que ela era chamada na Bíblia? Nós estudamos na aula passada. Como foi que o Ló escolheu? Como era que era visto? Era um lindo campo, jardim do Senhor. Entenderam como é as coisas? Era atraente, aparentemente era linda, sim ou não? Mas nem tudo que é lindo, que é aparente, é aprovado por Deus. Veja que Sodoma e Gomorra era visto assim como o jardim do Senhor. Era uma terra fértil. Lê isso aí, para não dizer que é a cabeça da gente. Gênesis 13, 10. Rapidinho, vamos lá. Isso. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, assim como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então preste bem atenção. A gente, quando fala de Egito, pensa de Sodoma e Gomorra, a gente pensa que está falando num lugar velho que só tinha enxofre, que só tinha... Não, era fértil. Lá tinha petróleo, lá tinha riqueza. Deixa eu dizer para vocês, essa era uma cidade urbanizada, ela tinha uma boa população. Alguns questionam qual era o tamanho da população, não se sabe, mas não tinha pouco, porque Abraão, quando vai orar, se eu encontrar 50... Não é assim? Então, era uma cidade que tinha um bom número de habitantes. A segunda coisa, era uma cidade que tinha comércio e tinha riqueza. A terceira, era um comércio que vivia no luxo, porque a mulher de Ló se apaixonou. Ela disse, não quero ir embora daqui. Aqui tem exuberância, aqui tem luxo. Não é assim? Tem irmão que diz, eu amo essa cidade, eu amo esse país, né? Eu amo Nova York, né? New York, né? I like to live in New York, né? Eu amo viver em Nova York. Tu deve amar viver no céu. Não é assim? Porque tudo isso vai se acabar.
vai se acabar. Então, lá tinha exuberância, autossuficiência, e outra, para a época, era uma cidade organizada. Agora, pastor Zéu, o que era que tinha mais? Porque eu vou fazer uma pergunta. É pecado uma cidade ou um país ter grandes metrô? É pecado uma cidade ter grande centro universitário? É pecado uma cidade ter grandes centros de medicina, de estudos? É pecado uma bonita pavimentação? Não, tudo isso Sodoma tinha. Agora prestem bem atenção. Vamos ver o que tinha mais em Sodoma. Ezequiel, abra sua Bíblia, 16, 49 a 50. Agora nós vamos mostrar por que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Vamos lá. 16, 49 a 50. E eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Para aí. Primeiro, soberba. Depois, fartura de pão e abundância de ociosidade. Depois, teve ela e seus filhos. Nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Depois, se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Por isso eu, vendo isso, tá bom. as tirei de lá. Nós temos aí aproximadamente 5 tipos de pecados que Sodoma e Gomorra tinham. Qual é o primeiro pecado que ela tinha? Soberba. Lá vai. Soberba. Nós somos as melhores cidades. Tem até pessoas que se orgulham, dizendo: nosso estado é o melhor. Deus vai destruir por causa da... E depois? Da soberba, que fartura de pão e abundância de ociosidade. Outra tinha fartura de pão. Era rica, mas era egoísta. A riqueza dela era só para si. Nós somos aqui do sul, nós não ligamos para o Nordeste. É um estadozinho pobre. Tem gente... Tu está filmando, Caio? Hein? Um dia desse a pessoa... Onde é que fica o Maranhão? Mas, meu pai do céu. Um rapaz agora estava me dizendo, que uns perguntando, lá no Maranhão tem telefone. Rapaz, mas... Isso aí, tem pessoas que querem fazer graça, fazer pouco, não é assim? Lá no Maranhão, o Maranhão é um estado, é bom. Sim, o que tem de bom no Maranhão? Meu pai do céu. Orgulho. Ociosidade, não está aí? Ociosidade. Agora, e o que mais? Opressão. Ela nunca fortaleceu a mão do pobre. Ela tem riqueza, ela tem poder, ela tem autoridade, mas nunca serviu ao pobre. Não liga para os países ou as cidades vizinhas que são o quê? Pobres. São pobres. Egoístas. O que mais? Ensoberbeceram. Era soberba, e o que mais? Soberba, e praticavam abominações. Pronto, preste bem atenção. É porque quando os pregadores vão pregar, só dizem assim: Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir por causa dos pecados homossexuais, não é assim? Não, esqueça, não é só isso não. Olha o tanto de pecado dessa cidade. Não é só um pecadinho não. Era uma cidade imoral em todos os níveis. Uma cidade que tinha riqueza, mas era não partilhava, não tinha justiça. Eles ajudavam os pobres? Não. Eita, meu pai. E aí em Gênesis, ainda diz mais, era violenta. Outra degradação social absurda. E depois... eles queriam até fazer tentativa de estupro. Manda esses homens sair para nós abusar deles. Eita, irmão, tem cidade velha miserável. Viu? Judas 1,7. Vamos ver como era rapidinho. Judas 1,7. Depois 2 Pedro 2,6,8. Rapidinho. Vamos ver como era Sodoma. Por que Deus vai destruir? Eu vou te mostrar porque ele vai destruir. Bora. Judas 1,7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram expostas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Viu? Pronto, lá vai. Se entregaram. Pedro disse que ela se entregou a todo tipo de abominação, não é isso? Agora, 2 Pedro 2,6,8. 2,6,8, vamos lá. 6 a 8.
e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, Sim. reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo, para que as que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, vendo e ouvindo sobre as obras injustas. Então nós já falamos como era Sodoma e Gomorra, historicamente e cultura. Nós já falamos quais eram os seus pecados, não já? Agora, elas foram predestinadas? A grande pergunta é, elas foram predestinadas? Porque um dia desse eu vi um calvinista dizendo o seguinte, a própria Bíblia diz que Deus predestinou Sodoma e Gomorra, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, foram predestinadas. Será se elas foram predestinadas? Porque prestem bem atenção. Nem o texto está dizendo e o próprio texto nega isso. Vamos analisar o seguinte, olha, só para vocês terem uma ideia. Elas não foram predestinadas. Por que elas vão ser destruídas? Vamos lá. Ela vai ser destruída porque Deus viu o pecado dela aumentar. Está lá em Gênesis 18, 20, 21. Vai ser destruída porque Deus investiga a própria injustiça presente nela. Vai ser destruída porque Deus deu a oportunidade de arrepender e quiser arrependimento. Então pronto. Segundo, e Deus considerou que nela havia pouco justo. Então ela não foi... Um juiz arbitrário, foi um juízo avisado. Está bem aqui, eu botei. Deus não condenou ela arbitrariamente. Ele julga com base na responsabilidade moral. Ele deu a oportunidade ou não deu? Deu. Vamos ver aí. Quando a gente lê, até, acho que não precisa, porque senão vai demorar. Ezequiel 18, 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio. 2 Pedro 3, 9, Deus é paciente. Pronto. Então, não houve predestinação para condenação no sentido fatalista. Houve um juízo de pecado persistente e não arrependimento. Fale aí. Apesar da condenação de Sodoma e Gomorra, o Senhor livrou aqueles que era justo. No caso, Mas, rapaz, sinceramente, eu estou dando esses detalhes para que os irmãos possam entender. Quarta, aqui, né? Aqui, quinto, né? Outras cidades julgadas na Bíblia. Pronto, você vai ter muitas outras cidades que foram julgadas na Bíblia. Nós temos, por exemplo, Nínive. Mas Deus disse que ia destruir Nínive? Sim. E aí o que aconteceu? Ouviram o que para se arrepender? Aí é porque tem irmão que o São Luís é do Senhor Jesus. Deixa São Luís ouvir Bíblia e se converter, não. Do Senhor Jesus aqui só são quem? Só os justos. Meu Deus. Uma cidade destruída pelo pecado. E Deus disse que era para destruir toda a cidade. Mas lá nela teve uma mulher que aceitou o Deus de Israel. Quem foi? Jericó. E a Raabe aceitou o Deus de Israel. Ela foi poupada? Agora eu pergunto, Deus tinha mandado condenar Jericó, sim ou não? E se todos de Jericó tivessem aceitado? Pronto. Está lá em Josué 6, não é isso? Outra grande cidade, Babilônia. Babilônia era um instrumento de Deus? Deus revelou os maiores planos escatológicos para quem? Para Nabucodonosor. E quem interpretou? Daniel. Está lá no capítulo 2, está lá no capítulo 7. Mas eu pergunto, na Babilônia tinha homens de Deus? A cidade não estava prestando para nada, mas tinha homem de Deus? E se a Babilônia tivesse servido ao Senhor, o Senhor teria poupado ela? Então, quais são as três grandes cidades que Deus... duas grandes cidades que Deus destruiu? Nínive? Não, Nínive não. Ele poupou, né? Depois ele destrói. Depois ele destrói. Mas primeiro, Jericó destruiu. Babilônia destruiu. Nínive ele poupou e depois destruiu. Por quê? É arbitrário? É severo? Porque o povo não quiseram saber de Deus. Pronto. E no Novo Testamento... Quais as três cidades que Jesus falou e elas foram destruídas? Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Aí, vamos ler lá. Isso, 11, 23, vamos lá. 23, 11, 23. 11, 23. Uhum. E Jesus, chegando,
Mateus Isso, 11, 23. 11, eu estou no 10. Rapaz. 10, deu, pastor. E tu, Cafarnaum, Isso. que te ergues até os céus, será abatida até o inferno. Porque se entre os de Sodoma fosse feito todos os prodígios que se fizeram em ti, eles teriam permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Gente, preste bem atenção. Não use esse texto aqui para debate de predestinação. Pelo amor de Deus, faça isso não. Você está totalmente fugindo do padrão bíblico. Aqui não tem nada com predestinação. O Senhor não está também nem poupando a Sodoma e nem Gomorra. Quando ele está usando Betsaida, Corazim, Cafarnaum, o Senhor estava dizendo o seguinte: eles tiveram maior nível de revelação, porque quanto mais revelação, mais responsabilidade. Eles tinham mais responsabilidade, porque eles foram mais beneficiados com a revelação. Meu Deus do céu. Como é que a pessoa não entende isso? Qual é o princípio aqui? Quanto a maior revelação, maior responsabilidade. Mais é cobrado. Então, prestem bem atenção, é isso aqui. Essas cidades foram julgadas na Bíblia, porque elas foram predestinadas? Não, gente. Eu pergunto, Deus mandou mensagem para Sodoma para ser sal? Mandou. Mandou para Gomorra? Mandou. Deus mandou para Nínive? Mandou. Deus mandou para Babilônia? Deus mandou para Jericó? Mandou. E a última pergunta, só são questões, agora eu vou entrar para o texto. A última pergunta, existem pecados maiores que outros? Existem. Agora deixa eu dizer uma coisa, todo pecado leva à condenação, mas há pecados que são mais graves. Pronto, mas condenação mais imediata. Não é que a pessoa pecou um pecadinho, não, isso aqui é só um pecadinho, uma mentirinha. Qual é a diferença entre o mentiroso para o adúltero? É claro que o adultério é mais grave, mas a mentira também é grave. Agora deixa uma coisa, nem o mentiroso e nem o adúltero entrarão no céu. Mas a intensidade de castigo imediato para pecados mais graves. Vamos ver aí rapidinho, porque isso aqui precisa Bíblia. João 19, 11, Mateus 11, 22 e 1 João 5, 16. João 19, 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Isso. Mas aquele que me entregou a ti, Aquele que me entregou a ti tem maior pecado. tem maior pecado. Então existe pecado maior. Existe pecado maior. Vamos lá. Mateus 11, 22. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Para Tiro e Sidom haverá menos, porque essas outras cidades tiveram maior revelação, maior privilégio diante da revelação divina, mas não fizeram, não cumpriram, não atenderam. E aí, 1 João 5,16. Oh, irmão, mas é bom a Bíblia, rapaz. João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Sim. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. E por isso eu digo que não ore. Então pronto, nós estamos mostrando aqui biblicamente que todo pecado separa de Deus, sim ou não? Todo pecado. Mas a gravidade em certos níveis de consequências de pecado. Ok? Sim, pode falar. Baseado em Ezequiel 16, 2 Pedro 2 e Judas 7, a lista aqui é grande. É orgulho, mesquinhez, arrogância, abominação, libertinagem, insubordinação, iniquidade, imoralidades e práticas contrárias à natureza. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, isso aí, pastor Wagner, por que Deus destruiu essa cidade? Por causa desses? E os profetas que clamavam, eles, quando iam clamar contra uma cidade, eles clamavam contra esses? Hoje tem profeta que é derramando azeite. Bota pra tu tá fumando, cara, que agora eu vou começar. Tem profeta que está derramando o que na cidade? Não derrama teu azeite, não. Pelo amor de Deus, é besteira.
Olha, é gastar dinheiro. Derrame isso aqui na cidade. Olha o que a Bíblia diz. Prega a paz. 2 Timóteo 4:2, há tempo e fora de tempo. O profeta Isaías andava correndo pelas ruas. Jonas andou correndo em Nínive de alto a baixo. Jesus chegou e olha que eu esqueci de citar outra cidade santa. A cidade santa de Monte Santo. Ela foi destruída em 70. Meu Deus, eu já ia esquecendo. E eu pergunto, era a cidade só de ser vergonha? Era a cidade só de homossexual? Era a cidade só de bêbado? Era a cidade... Deus mandou destruir a cidade que ele escolheu para colocar o seu nome, gente. Deus mandou destruir o quê? Jerusalém. Porque Jerusalém, que era santa, se tornou também um local de matar profetas. Não era assim? Porque ela não queria ouvir a verdade. Aí a Bíblia diz, Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são. Pronto. O maior exemplo é Nínive, né? Isso. Que ouviu a palavra. Ouviu a palavra. Dá para outra coisa. Olha o paralelo. Porque tem gente que diz, um dia desse irmão disse para mim, eu fui para Israel, quando cheguei lá, eu senti o peso da cruz na via dolorosa. Meu irmão, tu tá, meu Deus do céu. Eles acham que a cidade é santa. E se Jerusalém era tão santa, por que Jesus disse que era para destruir? Não ficará pedra sobre pedra que não seja? E a liderança de Nínive, pastor, foi o que ele fez. Ele se voltou para Deus. Mandou todo mundo jejuar. Até o rei, até o jumento. Tudo. Não é isso? Foi. Tudo. E aí a Bíblia diz, e se arrepende. Deus, bota para cá. Deus não quer saber se é Nova York, se é Brasil. Deus não quer saber se é Dubai. Essas cidades podem ser grandes, mas elas estão cheias de quê? Desses pecados, soberba, arrogância, orgulho. Aí o que acontece? Deus, olha, bota para cá, senhores governadores do Brasil, líderes e presidentes, não apoie o pecado, não apoie coisas ilegais na cidade, prostituição, adultério, show velho grande, porque eles querem ganhar dinheiro, eles ajuntam banda, aí pronto, é droga, é bebida, é sexo ilícito, é imoralidade, é assassinato, é homicídio. Agora a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não está ligando para a cidade, Ele está ligando para quem ouve a palavra dEle. E se a cidade se converter, Deus se volta para ela. Eita, glória a Deus. É dever do... Aí quando entra um prefeito justo, entra um governo justo, não é assim? Entra ministro justo, eles não vão praticar corrupção, eles vão olhar para o lado da legalidade. Eita, meus irmãos. Terminamos o texto, né? Não, terminamos as aplicações. Opa, quantos minutos aí? Olha, o tanto de aplicação só que nós. Agora vamos para o texto. Tu está feliz agora, irmão? Eu já expliquei tudo, entendeu? Agora pronto. Mas todo tempo a gente faz assim, né? Eu sempre contextualizo. Agora vamos para o texto. Vamos lá. Eita, e aproximando-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também e não pouparás o lugar dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma encontrar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo, eis agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda mesmo que eu seja pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se encontrar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40. E disse, não farei por amor dos 40. Isso. Disse mais, ora, Senhor, não se ire se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali só 30. E disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse mais, ora, não se ire, Senhor, que eu ainda só fale mais essa vez. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10.
Retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Pronto. Agora vamos lá. Primeiramente, quando você lê esse capítulo 18, você tem uma mistura de misericórdia, você tem uma mistura de graça, você tem uma mistura de perdão, e você tem uma mistura de amor, e você tem uma mistura de condenar, que é juízo. Ou seja, esse texto do capítulo 18, ele é recheado de várias mensagens. Nele eu posso pregar misericórdia, nele eu posso pregar amor, nele eu posso pregar compaixão, nele eu posso pregar perdão, mas nele eu posso pregar também juízo. Pronto, e intimidade. A outra coisa, quando você lê esse capítulo, você tem a figura de Abraão. Gente, escute, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Eu hoje, meditando lá em casa, eu estava observando. Qual é a fotografia do Abraão? Você tem um Abraão que gostava de orar. Você tem um Abraão que é altruísta. Você tem um Abraão que é espiritual. Você tem um Abraão que se interessa pelos outros. Você tem um Abraão que é cheio de amor. Você tem um Abraão que não quer ver a cidade ser destruída. Então você tem uma revelação de um homem de Deus. Porque às vezes você diz que é espiritual, mas você só liga para a sua família. Você só liga para os seus parentes. Você só liga para o seu próximo. Mas Abraão, aqui está revelada a fotografia desse homem. Olha, irmão, isso aqui é lindo demais. Olha o verso 17. Olha o verso 17, vamos lá. 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Vamos analisar. Abraão era um homem espiritual. Abraão era um homem cheio de amor. Abraão era um homem sensível. Abraão era um homem cheio de misericórdia. Você pode observar na Bíblia que Abraão não era um rico egoísta. Ele não era rico. Mas quando no capítulo 14 pegaram o Ló, o que foi que Abraão fez? Ele reuniu todo mundo colocando a vida dele em risco, os bens, e foi atrás de quem? Porque tem pessoas que têm espiritualidade, que diz que tem Deus, mas ele não ajuda ninguém, ele não estende as mãos para ninguém. Ele não estende as mãos para ninguém. Abraão tinha esse lado espiritual na vida dele. Ele tinha intercessão com amor. Eu pontuei aqui, ele tinha generosidade, simpatia, sensibilidade e preocupação. Ele não era só um crente que, estando bem, ele não se preocupava com os outros. Isso aqui mostra o nível de espiritualidade de quem? Porque tem irmão que diz que tem espiritualidade, mas ele não tem simpatia por ninguém. Ele não manifesta generosidade por ninguém. Ele não tem preocupação por ninguém e nem sensibilidade. Eita Deus. E aí isso aqui revela o caráter de quem? De Abraão. Agora preste bem atenção. Quando Deus disse que haveria de destruir, ele revelou para quem? Para Abraão. E quando Deus revela que vai destruir, que vai castigar, Abraão era um homem crente, sim ou não? Mas ele chega, Senhor, eu não aceito, lá tem meu sobrinho. Não. Prestem bem atenção que a primeira coisa que eu coloco aqui, ele tem um aproximar de Deus com reverência e ousadia. Ele se aproxima de Deus, não se aproxima? Ele se aproxima de Deus. Olha como é que diz o texto. E chegou-se Abraão. Leia aí, rápido, vamos lá. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás. Ele chega para Deus, não é assim? Olha aqui, ele se aproxima com reverência e ousa. Ele não questiona o plano de Deus. Eita. Porque tem irmão que se aproxima de Deus com saliência. Ele se aproxima de Deus querendo dar conselho para Deus. Ele não questiona a autoridade de Deus. Aqui, meus irmãos, isso aqui é lindo, ele vai fazer parte do projeto de Deus. Sim, falei. Interessante que ele não questiona, né, a autoridade de Deus, que Deus está certo em trazer o juízo a Sodoma e Gomorra. Mas ele diz, longe de ti condenar o justo com o injusto. Pois é, ele participa, né? Participa. Há duas coisas, pode observar aqui. Aqui a participação do homem. Deus diz assim, eu vou destruir. Aí o Abraão diz, mas Senhor, ele se aproxima com reverência e ousadia.
Porque nós temos autoridade para nos aproximar com ousadia. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça. Cheguemos, pois, com ousadia. Ousadia, não saliência. Cadê tu, Deus? Cadê teu poder? Tu não disseste que ia curar meu filho? Aí é saliência. Ousadia é você, Senhor, eu estou aqui por causa do sangue de Jesus. Eu fui liberto e o caminho está livre, não é isso que diz Hebreus 10? O caminho está livre. Então a primeira coisa, ele vai se aproximar com ousadia e revé, e ele quer participar. Deus não ocultou, então se não ocultou, ele disse assim, então Deus quer que eu faça parte do plano. Aí o que é que ele diz? Ele vai participar orando e pregando. Ele participa intercedendo e participa o quê? Pregando. Mas é linda a Bíblia, irmão. Eita, meus irmãos. Agora preste bem atenção. Esse texto aqui mostra que em momento algum ele questiona, olha aqui, ó, questionando a coerência, como falou ali o professor César. Ele não questiona o poder de Deus, ele questiona a coerência. Ei, Senhor, mas lá tem... Pronto, e o Senhor não mata o justo, o Senhor mata o que não se arrepende. Mas aí, cadê a coerência? Tu destruirás, ele não questiona o poder de Deus, ele não ensina a Deus, ele faz tu destruirás, cadê a coerência? Tu destruirás o justo com o ímpio. Eita, irmão, tá aqui, entendeu? E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus aceita ser questionado? Bota para ele falar, vamos ver. Deus aceita ser questionado? Dependendo da maneira como você questiona, né? Agora falou. Deus aceita um questionamento dentro da relação da fé. Eu vou dar um exemplo. O Pedro questionou, Senhor, mas como pode ser isso? Eu nunca comi? Porque ele tinha uma lei que ele seguia. Porque tem irmão que diz, Deus me dá base bíblica para eu questionar. Não, Senhor, não é assim não. Não é assim? O Pedro disse assim, Senhor, eu não posso, eu nunca coloquei coisa imunda, porque ele seguia a lei. Aí quando Deus dá a visão, lá na casa de Cornélio, depois ele entende, porque 3 vezes ele diz, eu não como, eu não como, eu não como. Por que que Deus não matou Pedro? Por que que Deus não repreendeu? Porque Deus sabia que Pedro estava seguindo a lei da Torá, que dizia que não era para o judeu colocar na sua boca coisa impura, coisa imunda. Só que lá depois ele entendeu, Deus não está tratando, não é de comida. Ou seja, o questionamento de Pedro estava ajustado com o quê? Com uma lei que já tinha, não era assim? Então veja bem, aqui Deus aceita ser questionado. Agora a fé bíblica, ela não pode ser cega, ela tem que ser um diálogo com Deus. Isso aqui é lindo, gente, isso aqui é maravilhoso. Eita, rapaz. Então veja bem, a terceira, Deus é o juiz universal. Vamos lá, olha aí o verso, qual é o verso aí? É o 25, não é isso? 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Aí agora preste bem atenção. Abraão vivia na terra, mas sabia quem era o juiz de toda? Ele sabia que um dia Deus haveria de julgar todas as cidades pecami. Ô irmão, por que a gente não vive assim? Por que nós crentes, pregadores, pastores, não vivemos assim? A Bíblia está mostrando que Deus é o juiz universal, a sua justiça é perfeita, e um dia Ele trará justiça para todas as cidades do mundo. Eita, rapaz. Depois, agora nós estamos aí no 24. Vamos lá, lê o 24, 26. 24 e 26. Sim. Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos. Epa, para aí, aqui que eu quero agora. Por causa do quê? Por causa dos 50 justos? Vocês sabem por que ainda existem cidades no Brasil que elas prestam? É porque nelas ainda tem pessoas
que estão com a mensagem do Deus vivo. E aqui está mostrando a importância de um justo na cidade. Irmãos, é por isso que aqui a própria Bíblia diz em Mateus 5,13. Olha aí Mateus 5,13. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o quê? O sal da terra. Quem é que ainda está dizendo direto que pedofilia é pecado? Quem é que ainda está dizendo que casamento contrário é pecado? Quem é que está dizendo que corrupção é pecado? Quem é que está dizendo que tem bebida, tem fumo, que destrói a vida da pessoa? Quem é? Quem é que está dizendo que o amor é bom, é maravilhoso? Quem é? Quem é que está dizendo a importância de andar na justiça? Quem é? Então uma cidade sem o justo, ela não presta. É por isso que a igreja diz que nós somos o quê? Sal da terra. Bota para cá, Caio. Agora eu vou dizer a verdade de Deus. Só que tem muitos crentes, muitos pastores, muitos pregadores que deveriam ser sal, mas se tornaram sal insípido, que é hipotético. Nunca na história o sal ficou sem sabor. Agora o que acontece? Crente velho que compra fiado e não paga, crente velho brigando, pastor velho dividindo igreja, escândalo de liderança, uns roubando dinheiro da igreja, é pai político, pastor botando filho que estão dentro de politicagem velha, é líder só atrás de político. Meu irmão, é sal insípido. Esse aqui é político, deixa ele ser político. É assim ou não é? Quem é o salzinho? Hein? É o crente em Cristo. É o salzinho. Mas tem um bocado de crente velho também político que vão para lá e perderam o seu sabor. Bota para cá que eu vou dizer. Irmão, tem um irmão que perguntou, até hoje de manhã, um desviado. Bota para cá, um desviado. O senhor, ei pastor desgraçado da esquerda. Quem foi que te disse? Eu não sou nem da esquerda nem da direita, eu sou sal. Porque tem crente que está na direita e não vale nada, compra fiado e não paga. Não é sincero. Como também tem crente da esquerda que não vale nada. Porque se tu está na direita ou na esquerda e tu não tem temor de Deus e vive atacando os outros, a tua crença não vale nada. Eu vivo pregando aqui a verdade e dou meu voto para aquilo que é correto. Agora, meu dever como justo na cidade é ser sal e luz. Às vezes tu é da direita, mas tu é mentiroso, tu é sem vergonha, tu é adúltero, tu não vale nada e vive criando briga na igreja com os outros crentes. Às vezes tu também é da direita, tu é língua grande, tu é sem vergonha, tu não paga conta e já entra na internet julgando os outros sem saber quem você é. Deus está procurando na cidade quem é justo. Tem visto o meu servo Jó. O quê? Lê isso aí. Lê isso aí, bora, lê isso aí. É o caráter, Deus está atrás, é de caráter. Pronto, Deus não está atrás. Bota para cá, Caio. Tem gente que é da direita e tem gente que é da esquerda, que o caráter dele condiz com a Bíblia? Não condiz nada. Não tem união, não vive na paz, já teve 10, 30 casamentos. Não venha falar de família quando você não está prestando a família, rapaz. E disse o Senhor a Satanás: Sim. Tens observado meu servo Jó? Tu viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante. Ele é da direita. Não. Ele é da esquerda. Não. Ninguém. Peraí, eu já agora me zanguei. Eu estou aqui há quantos anos na cidade aqui? Aqui? Eu estou há 14 anos aqui. Pode para cá. Aqui não tem um político na cidade que diga, pastor Zé, eu recebi uma emenda. Eu não tenho emenda, eu não tenho imbira, eu não tenho cordão de nenhum de deputado e nem governo. Eu não tenho um contra-cheque, eu não tenho um conta, eu nunca recebi pedalada, corrida, eu nunca recebi, o que é mais? Eu nunca recebi e nem recebo. Pronto. Hein? Nunca recebi um favor, não tenho um filho meu, não tenho uma filha minha empregado. Hein? Aqui não tem, eu não tenho um emprego fantasma, eu não tenho um telefone de A ou de B, não. Aqui toda autoridade que vem eu recebo como autor e como autoridade. O governador vinha aqui, eu recebia, está conosco o governador do estado
do Maranhão. O prefeito vem, está conosco o prefeito do Muni. Assim como eu recebo ele bem, eu recebo ele aqui no culto. Não é para ele fazer política nem pegar voto de ninguém. Então eu tenho autoridade aqui para falar. Porque eu não devo a seu ninguém. Lá nós temos, não tem um bloquete. Tem um bloquete lá? Não. Se o político for lá no Neemias e ele der uma oferta, eu recebo ou não recebo? Eu recebo. Agora, eu já fiz, aqui tem esses pastores que trabalham comigo, esses 3 bem aqui. Eu já fiz alguma emenda pedindo, eu já fiz algum para um encargo para um deputado. Olha aí, deputado, nem para os candidatos e nem os deputados da SEADEMA, que é da convenção apoiada, eu nunca pedi uma emenda e nem quero. Eu nunca pedi uma emenda. Olha, tem a emenda. Depois, quando a emenda aparece, tu fica emendado. Agora bota para cá. A política está vindo aí. A igreja... Ei, tu está filmando? A igreja está sendo destruída por causa da política. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão, Mateus 16, 18. Mas a igreja está destruída. É agora crente olhando para o outro, porque diz assim, esse aqui é da esquerda, não pode servir a Deus. Esse aqui é da direita. É um julgamento. Ninguém ora mais. Agora virou briga. Lê, Jó. Tens observado meu servo Jó? Sim. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Sim. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 qualidades, não é isso? 4 qualidades. Tu tem essa qualidade? Agora, tá aqui, pode para cá. Eu apoio aborto? Nunca. Eu apoio droga? Nunca. Eu apoio político que é separado da esposa? Nunca. E tu apoia. E tu está apoiando. Eu não apoio político e nem voto. Porque se ele não cuida bem da família dele, como é que ele vai cuidar bem da igreja? Irmão, não venha para cá não. Se tu quer ouvir a verdade, aqui tu vai ouvir a verdade. Porque João Batista repreendia uma autoridade só por causa de um casamento ilegal. Tu repreende, crente velho besta. Vamos lá, vamos ler lá. Mateus 14. Porque até fica com coisa. Aí pronto. É um bocado de líder velho babão, de autoridade velha pecaminosa. Eu respeito a autoridade. Está aqui conosco o doutor fulano de tal, não é assim? Pronto, os irmãos querem recebê-lo bem-vindo, pronto. Tem lugar aí, irmão, que quando chega a autoridade, o pastor falta é botar no cangote, para andar assim com ele. Não é assim? Bora. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encarcerado no cárcere. Ele mandou prender com raiva. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Olha aí, vai. Porque João lhe dissera, não é lícito possuí-la. Não é lícito possuí-la. E aí o que acontece? Ela tinha raiva de quem? De João. Pronto, era uma autoridade, mas estava cheia de pecado. Tu quer fazer política correto? Agora me zanguei. Bora lá para Lucas. Eu vou dizer quem é o Ozielzinha hoje aqui. Aí, você que é do PT, que é do PL, que é do BB, que é do ABC, eu vou te mostrar bem direitinho o que é uma postura de um homem de Deus, de como ele deve agir para a sociedade. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, Lucas 3, rapidinho. Verso 10. Olha aí, 3, verso 10. Olha como é a postura de um profeta. Para quem é esquerda e para quem é direita. Olha a postura de um profeta. Vai! E a multidão interrogava dizendo... E a multidão interrogava João dizendo... Que faremos, pois? O que nós vamos fazer, João? E respondendo ele, disse-lhe... Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Se você... Peraí, aqui é o profeta de Deus para essa geração. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Vamos. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Vamos. E chegaram também os publicanos para serem batizados. Aí primeiro foi a multidão, agora os publicanos. Publicanos. Olha João pregando. Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que está ordenado. Ei, trabalha na coletoria? Na coletoria. Pronto, não peça mais do que é? Do que está ordenado. Ganhe só o teu? Seu salário. Seu salário. Trabalha no banco? Pronto. O que tem de crente aí que na hora que recebe um cargozinho, chefia de educação, não sei o que mais, se torna um ladrãozinho fino. Aí está discutindo política. Bora.
E uns soldados também o interrogaram. Isso. E nós, João, que faremos? Agora os soldados. Olha, para os soldados. É um trabalho digno ou não é? Mas quem é o pastor hoje que está pregando para um soldado dizendo que João